Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente tá aqui para fazer a nossa meditação. 3 horas da tarde. Vamos meditar um pouquinho sobre o evangelho de hoje. O que Jesus nos trouxe hoje, né? O que a igreja nos apresenta hoje, para que a gente possa colocar em prática na nossa vida, não é? Todos os dias temos essa oportunidade. E eis aí uma semaninha nova para a gente, com muitos ensinamentos, não é? É um pouquinho de tempo que a gente se dedica, mas é vida, é mudança de vida, é caminhada, não é? É caminho para a salvação quando a gente se disponibiliza a meditar a palavra de Deus, a tentar entender o que quer dizer esse mistério chamado a Bíblia Sagrada, não é? Essa lei que foi deixada por Deus para nós. Amém? Então, pessoal, vejam só. Hoje o Evangelho, ele está no livro de Lucas. A gente vem aqui para Lucas. O capítulo é 14 e o versículo a gente vai ler. O versículo 1, que é daqui até aqui. Daí a gente vem para o 7, do 7 ao 14. Até aqui, ok? Festejar o sábado é dar vida aos homens. Num dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus que o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você, e o dono da casa que convidou os dois venha dizer a você: dê o lugar para ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você: amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você, na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus disse também ao fariseu que o tinha convidado: quando você der um almoço ou jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque esses irão, em troca, convidar você. E isso será para você recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir. E você receberá a recompensa na ressurreição dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje o Evangelho, não é um convite à humildade. Mais uma vez, Jesus nos convida a sermos humildes, a sermos nós mesmos, né? A gente não querer ser melhor do que o outro, né? Então a gente entende aqui, o Evangelho hoje é mais uma parábola, é mais uma historinha que Jesus conta para que a gente traga para a nossa vida em ensinamento, traga essa prática que Ele quer para nós, a gente coloque em prática na nossa vida, né? Então, a palavra diz que Jesus foi convidado a jantar na casa de um dos chefes dos fariseus. A gente sabe muito bem quem eram os fariseus, né? Pessoas hipócritas, pessoas que gostavam de criticar Jesus, pessoas que não acreditavam em Jesus, mas estava sempre ali, arrodeando, né? Convidando, para ver se pegava Jesus em alguma armadilha, né? E a palavra diz que Jesus foi jantar a convite de um deles na casa deles.
E a palavra diz que Jesus começou a observar a forma como eles se comportavam. Eles queriam os primeiros lugares, sentar ali no lugar de honra, né? A gente pode até acreditar que o lugar de honra seria o de Jesus. Na casa de qualquer outra pessoa, vamos se dizer assim, dos personagens da Bíblia, Jesus sempre chegou na casa de Zaqueu, na casa de Maria e Marta. Você viu que houve uma recepção diferente. Jesus ali estava sendo o centro ali, né? Mas na casa do fariseu, não. Existia aqueles que queriam tomar os primeiros lugares, queriam sentar ali, né? E aí Jesus vai e diz para eles, né? Quando vocês chegar numa festa, vocês não procurem os primeiros lugares, assentar nos primeiros lugares, mas sim, sentem lá atrás. Isso me faz recordar, né, quando a gente chega na missa. Quando a gente chega na missa, né, geralmente procuramos os últimos lugares. A gente vai sentar lá atrás, não é? Quem já tem uma prática, né, é assíduo todos os domingos a estarem ali, não tem isso, né, de sentar lá atrás. A gente vai lá para frente. Por quê? Porque a gente não tem medo que o padre nos direcione alguma pergunta, alguma coisa. E, na verdade, aquelas pessoas, a gente quando senta lá atrás, não é porque a gente está seguindo esse evangelho aqui. Na verdade é porque a gente fica assim, com medo de estar ali na frente por vergonha. Muitas vezes a gente diz, eu não vou sentar naquela cadeira ali mais na frente porque o padre pode me direcionar alguma pergunta. Né? Tem aqueles padres que ficam ali circulando quando está fazendo a homilia. Muitas vezes ele diz, você faz uma pergunta e as pessoas elas ficam com medo. Então a gente muitas vezes senta lá atrás, fica ali no escondido, né? E a gente pensa quando a gente vê isso aqui. Mas na verdade, na nossa vida real, a gente senta lá atrás, não é porque a gente se sente humilde de ficar, não, vou ficar aqui porque eu não mereço o lugar dali da frente, não. É por esse motivo, né? E aqui é parecido, né? É parecido. Jesus diz assim que a gente tem que ficar lá atrás, mas colocando a humildade, né? A humildade, porque quando a gente se coloca a sentar lá na frente, é por conta do nosso orgulho, de nos sentirmos melhor do que o outro, né? É tão provado que se houver alguma festa, alguma coisa na igreja, né, existe aquelas cadeiras separadas para as pessoas da alta sociedade. A gente sabe que é assim, né? Existe sempre o lugar do prefeito, existe sempre ali o lugar, né, daquelas pessoas mais chegadas ali, né? Então, Jesus vem dizer, não queira os primeiros lugares se dentro do seu coração você se acha melhor do que o irmão. Entendeu? Se você se acha melhor do que o irmão, não podemos achar que nós somos melhores. Por quê? Porque a gente tem uma vida social diferente. A nossa vida social, a nossa vida é num ambiente, né, de classe alta, outros em classe alta média, outro em classe altíssima, outro em classe baixa, né? Então, por eu ser um fulano de tal, com nome na cidade, com isso, com aquilo, eu tenho que sentar lá na frente. O meu pároco, ele tem que reconhecer que eu pago aquele dízimo, né, maior à igreja e ele tem que me colocar ali à frente, né? Então, quando eu sou essa pessoa dentro de mim, eu preciso tirar isso. Jesus queria dizer isso àqueles fariseus que estavam ali. Jesus estava observando que eles queriam tomar cada um à frente ali, né? Porque cada um estava se sentindo um melhor do que o outro, né? Então eu mereço estar aqui na frente. E Jesus vem nos convidar a gente nos corrigir nesse sentido.
né? Então, quando eu tô com o meu coração cheio de grandeza, de achar, não, eu tenho que estar ali porque eu sou um médico, eu tenho que estar ali na frente porque eu sou um advogado, né? Então, não me cabe ir lá para trás. Aí é quando Jesus diz, vá para trás, sinta-se humilde, tenha a humildade de se sentir uma pessoa igual a qualquer outra. Né? Na verdade, para Jesus, nós somos iguais. Não existe cargos, não existe classe social, não existe nada. Para ele, todos nós somos iguais. O médico é igual ao mendigo. O médico é igual ao mendigo. A professora é igual à faxineira, né? Para Jesus não existe ninguém maior. Mas, infelizmente, cargos, dinheiro, classe social, meios onde vivemos, né, faz com que a gente se ache o máximo, né? Muitas vezes a gente não tem nada na vida, mas quando a gente começa a subir um pouquinho, começa a ter ali aquele quadro de amizades ali, de pessoas de classe alta, a gente começa a se sentir o top. Agora sim, agora eu tô no meio, né, que eu pedi a Deus. Então, não me cabe mais sentar numa beira de um boteco com as minhas amizades antigas, não. Porque agora eu estou no lugar certo, numa classe alta, que eu pedi a Deus. E muitas vezes é justamente essa classe alta que não te valoriza em nada, né? Que te humilha, que te deixa muitas vezes escravo. Porque muitas vezes você tem umas amizades ali de pessoas ricas, você tá ali muitas vezes esperando muitas vezes um emprego, né? Que aquele peixe ali vá lá pescar um emprego para tu, um cargo melhor. Então ali tu é humilhado o dobro, né? Mas tu estás ali. Então, tu é humilhado. Quando tu quer se exaltar, né? Aí é que tu é humilhado. Mas aí os humilhados que serão exaltados. Então Jesus diz, venha você, tire do seu coração essa soberba. Seja humilde a ponto de reconhecer que você não é igual a ninguém. Que você pode sentar em qualquer lugar, que você pode, né? Mesmo você tendo um cargo bom, mesmo você vivendo numa sociedade alta, né? Uma sociedade alta, conhecendo, sentando em mesas de médicos, seja lá de quem for. Você volte às suas origens sempre. Você sempre seja o que você foi e o que você é. Eu nunca posso deixar de ser e nem esquecer de onde eu vim. É isso que Jesus quer dizer, né? A gente não pode se alterar em canto nenhum. Se sentir o máximo. Porque aqui é uma realidade, é uma história de algo que aconteceu fisicamente, carnalmente. Mas Ele quer que a gente traga para a nossa vida. Ele quer que a gente traga para a nossa vida essa humildade, que a gente possa olhar para um médico e nunca se sentir diminuído porque a gente não é nada. Não é? Muitas vezes a gente olha para líderes, pessoas que estão ali fazendo a pregação, muitas vezes a gente acha que aquela pessoa é perfeitíssima, né? A gente começa a adorar aquela pessoa, ninguém pode falar daquela pessoa, porque o padre tal. E muitas vezes o padre tal é tão falho quanto nós. Jesus vem dizer, não se coloque acima de ninguém, porque você não é ninguém. Você é você. Eu coloquei você no seu lugar. Eu dei a você a sua essência. Nunca perca a sua essência por causa de lugares grandes, por causa de amizades de rico. Porque ali você está querendo se exaltar, querer ser grande, e aqueles mesmos que estão ali são os que te humilham. É os que te humilham. É quando Jesus fala aqui, né? Quando Jesus diz, você chega, você vai direto sentar no lugar de honra de alguém. Ali já tem alguém, um convidado. Muitas vezes pode ser
o pai da pessoa, do dono da festa, pode ser a mãe, pode ser uma família importante. De repente você chega, se senta ali porque você se sente importante. Você diz, não, eu sou o melhor amigo do dono da festa. Não, eu sou um médico, eu sou um advogado, né? Então eu mereço estar ali. Jamais eu vou me sentar lá atrás. E aí, quando chega o convidado de honra, a pessoa vai lá e diz o quê? Ô meu amigo, dê licença aí que o lugar é da pessoa. Aí Jesus quer dizer, tu vai sair humilhado. Tu vai sair humilhado. Então é melhor que tu trabalhe em você o seu lado da humildade. Entenda de uma vez por todas que você não é diferente do outro. Que o rico não tem diferença nenhuma do pobre em questão de humano, de humanidade. Não tem diferença, para mim vocês são iguais. A única diferença é que o rico tem dinheiro e o pobre não tem. A única diferença é essa. Então eu não posso querer me sentir melhor. Um professor não pode se sentir melhor do que um empregado, uma empregada doméstica, por exemplo, uma faxineira, uma diarista, né? Um médico não pode se sentir elevadamente do que um professor, né? Por quê? Porque o professor, se brincar, ainda é maior do que ele, porque ele só chegou onde ele chegou por conta dos professores, e assim sucessivamente. A verdade é que todo mundo precisa de todo mundo, né? Se alguém chegou em algum lugar, foi com a ajuda de alguém. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E a primeira ajuda que vem é de Jesus, quando nos dá saúde, sabedoria, para que a gente possa exercer as nossas funções e se formar. Inteligência, né, para vir a formação, para que a gente possa exercer ali depois no futuro e a gente cresça como pessoa, né? Então nada tem a ver com classe, com lugares de honra, né, na nossa vida. Então a gente tem que tirar isso. Aí mais aqui a gente vem ver mais um ensinamento de Jesus nessa parábola, né? Aí aqui mais embaixo a gente vê mais um pedaço da parábola que Jesus diz. Aqui, logo acima, Jesus fala com todos, que ali estava, né? Os que estavam querendo os melhores lugares, tal. E aqui Jesus fala unicamente para quem convidou ele para a festa. Jesus diz: quando você fizer uma festa, quando você fizer um jantar, um almoço e convidar, não convide aquelas pessoas de classe alta, aquelas pessoas que, família, né? Aquele povo próximo de você. Convide os aleijados, coxos, os cegos, mudos, né? As pessoas simples, vamos se dizer assim. Aí você pergunta, como é que eu vou deixar de convidar minha família? Como é que eu vou deixar de convidar o meu médico de estimação? Como é que eu vou... Estimação foi demais, né? Animal não, gente. O meu médico, né? De aquele que eu honro, que é o melhor médico do mundo, o melhor advogado do mundo. Como é que eu vou deixar de convidar essas pessoas para convidar pessoas assim, né? Do povão, né? Mas isso é na teoria. Mas na prática, Jesus quer dizer o quê? Que a gente não pode ter amizades com segundas intenções, vamos se dizer assim. Eu não posso convidar o fulano porque eu sei que o fulano também vai me convidar, entendeu? É como se eu não vou presentear uma pessoa esperando que ela venha e me presenteie também. Por quê? Porque eu dei aquele presente. Entendeu? Não é isso que Jesus quer. Jesus quer dizer o seguinte, que a gente tem que convidar as pessoas sem olhar a classe social dela. A gente tem que convidar por igual, entendeu? Por igual. Então, do jeito que eu convido o meu médico de estimação, eu convido o meu empregado, né? A pessoa, a minha secretária, a pessoa que trabalha comigo ali na minha cozinha, né? Do jeito que eu convido empresários, vamos se dizer assim, né? Eu vivo dentro de uma classe social alta, então eu convido ali, eu tenho amigos empresários, eu vou convidá-los, mas também eu convido a faxineira da minha casa, né? Eu convido.
Por quê? Porque para mim não há diferença. Ele não quer que haja essa diferença na gente, que a gente convide as pessoas sem que elas tenham nada para nos oferecer. Entendeu? Mesmo aquelas de classe alta. Mesmo aqueles amigos que eu sei que, eu vou convidar fulano bem aqui, vou dar aqui o convite a fulano. Por quê? Porque eu posso precisar aí, ó, a qualquer momento de fulano, e fulano vai na hora na canetinha ali, ó, me passar na frente aí de um hospital aí, se eu precisar arrumar um emprego para alguém, o fulano vai, então tem que chamar essa pessoa aqui, né? Essa pessoa não pode sair aqui do meu meio, não. Jesus não quer essa intenção no nosso coração, não. Ele quer que a gente chame a pessoa sem a gente formar nenhum tipo de arrumadinho dentro da gente. Eu vou fazer isso aqui porque ele vai me dar isso aqui. Ou seja, a gente tem mania de trazer para a nossa vida as pessoas, fazer muitas vezes favores, sabendo que lá na frente a gente pode precisar daquela pessoa, né? Porque nós somos assim. Hoje eu vou ajudar fulano porque amanhã eu posso precisar, né? Então eu vou ajudar por isso. Não. Eu preciso ajudar fulano porque eu sou humana. Por quê? Porque Jesus me pediu que eu ajudasse o meu irmão. Porque quando eu ajudo o irmão, seja de que forma for, eu estou ajudando a ele, porque ele é o irmão. Ele está em nós e nós estamos nele. Então, eu ajudo por isso. Eu não ajudo porque o irmão pode me dar um cargo melhor lá na frente. Entendeu? Então, é por isso que Jesus cita essa parábola da festa. Explica para aquele homem, né? Explica para aquele homem. Aí eu fico me perguntando, se os fariseus não gostavam de Jesus, né? Não acreditavam em Jesus, o que fez esse homem convidar Jesus para ir ali? Por que Jesus deu esse ensinamento a ele? Porque Jesus sabia que havia no seu coração algum tipo de interesse em ele estar ali. Em ele estar ali. E a gente vê nesse evangelho, é porque a igreja não nos apresentou hoje, mas aqui, no capítulo 14, que a gente leu aqui o versículo 1 e depois a gente pulou para o 7. Mas quando você vai adiante, o 1, o 2, o 3, o 4, você percebe aqui que Jesus fala sobre o sábado, né? Quem de vocês, né, não salvaria um animal, um filho, né? E eles estavam também falando sobre a cura que Jesus fez, né? Que Jesus curou aqui esse homem, que era aleijado da mão. E aí você percebe que Jesus sabia que as intenções daquele fariseu ali. Jesus se dirigiu a ele 2 vezes, se dirigiu aqui e se dirigiu aqui. Quando ele vem corrigir ele nas pessoas que ele convide sem a mal intenção de querer em troca. Mas ele convide pessoas que nada tenha ali a oferecer, né? Que nada tenha ali a oferecer. Ou então, eu olho para o meu vizinho, ele pode até ser meu amigo, mas ele não tem nada para me oferecer. Então, eu não preciso chamar ele para essa festa onde eu quero que seja somente uma festa com pessoas que têm para me oferecer. Então, eu deixo as minhas velhas amizades muitas vezes de lado e convido as minhas novas, porque hoje eu já não frequento mais como é que se diz? Um quadro, eu não tenho mais um quadro de amizades simples, pobres, não. Eu agora vivo aqui nessa sociedade aqui alta. Então eu só preciso dessas pessoas, porque amanhã ou depois eles vão olhar e vão dizer, mas fulano de tal tem uma consideração por mim. Claro, meu amigo, que eu vou aqui na canetinha, ó, mande seu amigo vir, que eu vou subir ele de cargo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo é na intenção, e Jesus diz, os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Quando a gente vê lá no começo, quando eu me sento no lugar, né, eu vou ser humilhada por aquelas mesmas pessoas da alta sociedade em que eu forço em estar ali.
eu me torno escravo daquele povo. Eu não quero sair de perto porque ali tá me fazendo bem. Eu sei que ali eu vou crescer, mas ali a humilhação ela é grande. A humilhação é grande. Então Jesus vem dizer: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Enquanto a gente estiver sentando à frente, enquanto a gente estiver fazendo questão de estar no meio de pessoas assim, a gente vai ser humilhado. Né? Mas quando o nosso coração entender que não existe ricos nem pobres, a gente vai estar no caminho certo. Por quê? Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então, diante de Deus, a gente vai ser exaltada. Por quê? Porque a gente foi humilhados. A gente não quis saber de grandeza. Entendeu? A gente não quis saber de grandeza. A gente entendeu aqui na terra que a gente precisa assumir o nosso lugar. O nosso lugar em que Jesus nos colocou. Se eu tenho uma vida, uma classe média, uma classe alta, uma classe baixa, não é? Jesus me colocou ali. Então, o que vale é lealdade, né? A nossa lealdade, a nossa responsabilidade, né? Em vivermos ali bem, né? Eu preciso ter a lealdade, eu preciso ser uma pessoa honesta. Isso é o que me faz grande. Não é o meio em que eu vivo, né? Amém? Um bom domingo aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é domingão e a gente tá aqui para fazer a nossa meditação, mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre essas pessoas que não têm opinião própria, né? Quem nunca, né, já aconteceu da gente se deixar levar pela opinião dos outros, né? Existem pessoas que são assim. São pessoas que têm as suas opiniões, mas quando chega uma pessoa, dá a opinião dela, é verdade. É verdade. Eu conheci uma pessoa há muito tempo assim, né? Uma pessoa que quem chegasse ganhava ela com a opinião. Ela tinha sua opinião própria, mas ela não segurava aquela opinião. Em tudo que ela ia fazer, ela sempre pedia a opinião de alguém e sempre prevalecia a opinião do último que ela pedisse. Ela poderia passar pela opinião de 300 pessoas, só prevalecia a última. A última. Por pior que fosse, essa prevalecia. Né? Então a gente precisa entender uma coisa. Nós temos as nossas opiniões. Nós temos os nossos gostos. A gente não pode deixar levar pela opinião dos outros. Eu vou comprar uma roupa azul, porque eu gosto de azul. Mas eu tenho aquela amiga, né, que vai sempre comigo e diz a mim: tu não combina de azul. Se eu fosse tu, eu levava preto. Se eu fosse tu, eu levava vermelho. Se eu fosse tu, eu levava verde. Mas eu não levava azul. Aí muitas vezes você pensa: se ela, que é minha amiga, né, tá dizendo que eu não combino de azul, eu não vou de azul. Eu vou de preto. E muitas vezes você não combina de preto. Você não gosta do preto, mas você usa porque alguém tá te olhando ali e tu acha que tá gostando do que tá vendo, não é? Ó o dedinho. Até nisso a gente tem que ser esperto, até nas opiniões das pessoas para com a gente. O verdadeiro amigo, né? Aquele que não tem inveja, aquele que não quer ver você feia, aquele que não quer ver você usar o que não combina com você, ele vai dizer a você por que ele acha que não combina. As pessoas que muitas vezes têm inveja de você e que tá ali como amigo, elas não vão dizer o porquê, elas só vão dizer que é melhor assim. E você cai na besteira de acreditar
que ela tá gostando porque é preto e você muitas vezes não gosta do preto. A gente não pode ser assim, né? Até no começo da nossa vida, quando a gente começou a entender as coisas, a gente é assim. Mas no amadurecimento da nossa vida, a gente não pode ser assim. Eu vou comprar o azul porque eu gostei do azul, independente se você gostou ou não, né? Eu preciso acatar a opinião de alguém, sim, né? Muitas vezes a pessoa que gosta de você, ela vai dizer o porquê. Olha, fulano, se eu fosse tu, eu não usava. Você quer usar, você usa. Mas se eu fosse você, eu não usava. Por exemplo, uma pessoa que é gordinha vai comprar uma roupa coladinha, vai ficar com as gordurinhas pulando. A amiga, o amigo, ele vai dizer: rapaz, essa camisa não tá muito boa, por quê? Porque tu tá com a barriguinha saliente, para os homens, né? Tá com a barriguinha saliente, essa roupa tá muito folgada, tá muito coladinha. Então, compra uma coisinha mais folgada, né? Porque eu acho que vai ficar melhor. Mas é você que diz, né? A opinião é sua, o gosto é seu. Pronto, essa pessoa ela tá querendo te ver bem, que realmente, né? Uma pessoa que tá ali fora de forma, tal, botar uma roupa coladinha não vai ficar legal. Então essa pessoa realmente ela tá falando a verdade para você, né? Aí vem aquela que diz assim: "Ah, muitas vezes é o contrário, você tem um corpinho maravilhoso, você coloca aquela roupa coladinha, bonitinha. Às vezes é até o marido mesmo, que não quer ver você ali com a roupinha coladinha para ninguém olhar, aí diz que tá feio, né? Muitas vezes até diz que você tá gorda, que você tá feia, mas é porque ele não quer que você vista, que você fique bonita. E muitas vezes a opinião dele é a que prevalece. Né? Você tá vendo no espelho que você tá de boa com seu corpo, que você pode muito bem usar aquela roupa, mas você não usa porque ele disse que não gostou, né? Aí a coisa muda de figura. Sinto muito, meu amor, você não gostou, eu não tô nua, né? Eu não tô aqui, desrespeitando você em momento nenhum, então eu gostei dessa roupa e é essa roupa que eu vou usar. Claro que eu preciso olhar no espelho e gostar do que eu tô vendo, né? Sinto muito. Se você não gostou, paciência. É questão de gosto, né? A mesma coisa. Então, você não ter opinião própria, isso é uma escravidão na vida da gente. A gente fica observando o que as pessoas acham da gente. Então, a gente quer agradar os outros. A gente não pode querer agradar os outros, porque nem Jesus Cristo agradou a todos. Não é? Por mais que você se esforce para agradar as pessoas, elas vão sempre encontrar defeito em você. Não tente agradar ninguém. Tente agradar a você. O que importa é o que você está vendo e o que você gosta. Então, eu vou comprar isso aqui porque eu gostei. Eu quero esta cor porque eu gosto dessa cor. E ponto. Independente do que acham ou deixem de achar. Observem sempre a forma como vão te aconselhar. Eu acho que não dá certo por isso, por isso e por isso. Mas a vontade é sua, né? A vontade é sua. Então, muitas vezes a gente para, a gente olha no espelho e a gente vê que verdadeiramente aquela pessoa está certa. Então, a gente vai lá e troca aquele modelo de roupa, ou a gente compra uma coisa mais, né? Mais folgadinha, uma coisa que caia melhor, né? Mas a gente precisa ter a nossa opinião própria. A nossa opinião é nossa. E a gente não pode depender de ninguém para sobreviver aqui nessa terra. Né? A gente só depende de Deus. A sobrevivência da gente é Deus que nos dá. Amém? Vamos ter autoestima e fazer aquilo que a gente gosta. Não precisa pedir opinião a ninguém. Se a cor se tá bom, se o modelo tá bom, né? É a gente que escolhe. Amém? Boa tarde aí para vocês e um bom final de domingos para todos vocês. Amém.